Clarissa Oliveira, minha querida, por favor, nos conte o que você está sabendo. Clarissa falou com uma galera. É claro que a gente nunca sabe quem é, mas ela fica ali no telefone falando com alguém para poder contar para a gente alguns causos da política. O que a gente vê é um PT que está afinado nesse discurso de Lula e com esse foco em cima de Campos Neto. Eles têm justificativa para isso? E mais, sempre foi assim? Muito bom dia para você, Bom Elisa. dia. Bom dia para a Débora, todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. E você tem toda razão, né? Hoje a gente está aqui, tô desde as 7 da manhã ligando para os políticos. Ela tá aqui, tá. Acordei, tirei um monte de gente da cama, peguei um saindo da corrida. Estou me acostumando com esse horário novo de vocês aqui, tá? Maravilhoso. E as minhas fontes também estão tendo que se acostumar, enfim. Mas vamos lá. O que a gente pode perceber? Existe em andamento uma mega ação orquestrada, uma ação política desenhada pelo governo do presidente Lula em conjunto com o PT, para elencar aí Roberto Campos Neto como esse grande inimigo externo. A gente falou um pouco sobre isso aqui ontem, já antecipou que esse movimento iria ocorrer, que depois daquela fala, aquela crítica que o presidente Lula fez a Campos Neto, o PT viria atrás com um jogo ali bastante intenso, bastante focado em apontar um suposto movimento político do presidente do Banco Central. Pois bem, isso veio de todas as formas possíveis e imagináveis. Parlamentares foram para a tribuna para fazer críticas explícitas a Campos Neto, dizer que ele usa o cargo politicamente para prejudicar o governo Lula e pedindo que ele renuncie. Além disso, o PT decidiu ingressar com uma ação popular na Justiça Federal, proibindo, entre vários itens ali, pedindo que Campos Neto seja proibido de fazer qualquer tipo de manifestação pública de teor político. Por exemplo, conceder entrevistas. Vou ler aqui para vocês um trechinho dessa ação. Tem uma fonte que me passou esse documento, tá? Que acabou de ser apresentado, foi protocolado na Justiça Federal. Se não foi ainda, tá para ser, tá, gente? Mas pelo menos essa é a versão que, de fato, iria seguir adiante. E aí, depois de elencar, licitar uma série de entrevistas que foram concedidas pelo presidente do Banco Central, esse documento aponta na seguinte direção e diz que é imperativo que o presidente do Banco Central do Brasil se abstenha de pronunciamentos de natureza política enquanto estiver no exercício do cargo, mantendo sua conduta alinhada com a autonomia conferida na Lei Complementar 179 de 2021, a lei que instituiu a autonomia do Banco Central. Essa, contudo, não parece ser a realidade do atual ocupante do cargo de presidente do Banco Central do Brasil. As recentes declarações do requerido sugerem um alinhamento político e a intenção de beneficiar determinados segmentos econômicos em detrimento do interesse público e social. Esse é um trecho desse documento que foi usado para embasar essa ação popular, ajuizada pelo PT. E aí, além disso, o que a gente tem? Hoje eu consigo até trazer para vocês alguns nomes das pessoas com quem eu falei hoje de manhã. Querida, vai dar os nomes? Justamente porque essas fontes estão querendo falar, estão querendo se manifestar. É uma determinação ali interna de trazer essa questão para fora do PT. Então, por exemplo, o atual secretário de comunicação do PT Nacional, o deputado Gilmar Tato, conversou comigo agora há pouquinho, logo antes de eu entrar no ar aqui, e ele disse, olha, já passou da hora de o PT fazer uma ação mais incisiva, se manifestar de maneira mais intensa em relação ao que está acontecendo no Banco Central. Ele não pode mais, Roberto Campos Neto, ele não pode mais utilizar esse cargo politicamente para prejudicar o governo Lula. Uma outra pessoa ligada ao PT com a qual eu conversei foi Marco Aurélio Carvalho, que é advogado, que é ali do grupo Prerrogativas, amplamente relacionado ali com o partido. Ele mantém um vínculo bastante próximo, inclusive, com o presidente Lula. E ele me disse que criou-se uma situação em que Campos Neto atua, segundo as palavras dele, como um sabotador da República. Esse é o clima que vai ser levado adiante. Mas a gente tem que levar em consideração que isso não é simplesmente um movimento à toa, isso é uma ação política. Existe o objetivo de desgastar o presidente do Banco Central e elegê-lo como inimigo externo no momento em que o governo vai mal na economia. Clarissa, então a gente vê um lado se organizando politicamente, mas acusando que é o outro lado que está fazendo política. No fim das contas, vamos falar um papo bem reto? Política. É tudo política, não é?
Porque assim, você tem, Campos Neto que foi indicado por Jair Bolsonaro para integrar o Banco Central. Você tem os 4 novos diretores que integram agora o Banco Central, que foram indicados por Lula. Como é que distancia, Clarissa, a política disso? Porque tem esse papo, não, porque é um olhar técnico, todo mundo está conectado muito com os números técnicos. Mas ao mesmo tempo você tem um governo que foi eleito, o anterior também foi eleito, você tem um projeto todo de governo. Como é que é no Banco Central? Você pensa assim, não, chega para lá esse projeto de governo, aqui eu vivo numa bolha, num mundo paralelo, tem como distanciar isso? A gente, a partir deste governo, né, a Débora vai até poder explicar isso muito bem para a gente, vive uma situação atípica em relação ao que a gente teve em governos anteriores. Agora a gente tem autonomia no Banco Central. Isso cria essa distinção em que o presidente do Banco Central foi escolhido pelo governo anterior. Mas quando a gente olha para ministros e presidentes de bancos centrais do passado, eles também tiveram uma atuação política. Vamos pegar um exemplo, Henrique Meirelles. Foi presidente do BC durante o governo Lula e sempre fez muitas manifestações públicas. Depois ele foi ministro da Fazenda também e Henrique Meirelles entrou para a política. Então, não dá para dizer que essa seria uma suposta exclusividade caso houvesse, de fato, esse movimento político de Campos Neto, que chegou a se falar de Ministério da Fazenda, no caso de um governo Tarcísio, né? Vamos lembrar, tem coisa estranha aí. Voto com camisa do Brasil também tem suas escorregadas aí no meio do caminho. Ainda assim, o Brasil está tendo de conviver com a autonomia do Banco Central, em que o presidente do BC é escolhido pelo governo anterior. Então, existe essa figura de um potencial inimigo externo e vai existir também nas próximas gestões. A gente precisa entender o caráter político por trás desse movimento, por mais que cada lado tenha os seus argumentos.